Como é desagradável dor na lombar, não é mesmo? Poucas vezes na vida eu tive, mas foram suficientes como para eu saber que é muito desagradável e muito incômodo essa dor aqui na lombar. Antes de continuar, quero esclarecer duas coisas muito importantes. Primeiro, a sequência de pontos que eu vou te passar é para que você possa aliviar essa dor localmente, ou seja, pressionando esses pontos que você vai aprender, eles vão te ajudar a diminuir a dor, mas esses pontos não tratam o que está causando essa dor. Existem muitos fatores que podem estar te causando esse desconforto na lombar. Podem ser fatores externos ou internos. E também esse desequilíbrio pode ser agudo ou crônico. Um estudo feito na UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, comprovou que os circuitos neurais para a dor física e a dor emocional se sobrepõem, ou seja, ambas, tanto se a dor é física ou emocional, ambas ativam as mesmas áreas do nosso cérebro. Por isso que aqui não vamos fazer diferença entre dor física ou emocional, já que vamos aliviar simplesmente o sintoma que é a dor. E como existem muitos fatores que podem estar te causando essa dor, vamos nos focar aqui no alívio da dor, certo? Porque cada caso é um caso. Agora preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque é uma dica simples que pode salvar a sua dor na lombar. E isso vai não somente para quando você estiver com dor na lombar, mas também quando você tem dores na coluna. As vértebras da nossa coluna, elas estão separadas entre si por uma estrutura que se chama disco intervertebral. O disco ele é um pouco gelatinoso, tá? E as vértebras elas ficam separadas entre si por esses discos intervertebrais. O que acontece? Então, as vértebras elas ficam assim e no meio estão os discos. E no meio disso tudo passa a nossa medula espinhal. E esses discos são compostos de 80% de água. Então, o que mantém as vértebras afastadas entre si são os discos intervertebrais, que têm um aspecto gelatinoso e que, como falei antes, estão compostos de 80% de água. E o que acontece se a gente bebe pouca água? Bom, quando ingerimos água, nosso organismo ele utiliza essa água para hidratar o nosso corpo, para fluidificar o sangue, para desintoxicar nosso organismo, para manter todas as estruturas funcionando. E se você não bebe água suficiente, você vai desidratar. E aí o que acontece é que seu organismo começa a tirar a água de onde ele acha mais fácil, para poder manter todas essas estruturas funcionando. E de onde ele vai tirar essa água? Do disco intervertebral. E vai acontecer algo que se chama de desidratação de disco. E quando o corpo tira a água dos discos, ele vai se achatando e aí as vértebras que estavam separadas, elas ficam mais juntas. Então o que acontece? Como eu falei antes, né? O disco, quando a gente não bebe água, ele se reduz, ele diminui, as vértebras se aproximam, o que acontece? Elas vão esmagar a raiz nervosa que vem da medula naquela região. E onde isso acontece com mais frequência, onde acontece primeiro? Na lombar, na região baixa da nossa coluna, que é aqui embaixo. E por que isso acontece primeiro na lombar? Porque os discos da lombar, eles são maiores, eles são mais altos porque eles sustentam mais peso e também porque estão mais perto do nosso rim. Olha que coisa mais interessante. Então, se você não bebe suficiente água, é isso que pode acontecer. Como falei na aula passada, a dor é um sinal de alerta fundamental que nos mostra que algo está errado, ou seja, que alguma parte do nosso corpo está sendo ferida. E também você precisa ter em consideração que quando você for aplicar essa sequência de pontos para aliviar uma dor crônica, talvez somente esses pontos não sejam suficientes. Pode ajudar um pouco, tá? Mas nem sempre esse alívio pode acontecer para dores crônicas, mas você precisa testar. E como também falei na aula passada, desde o ponto de vista da medicina chinesa, quando o Qi, que é a energia que flui pelos nossos meridianos ou canais energéticos, não flui livremente, causa desequilíbrios no nosso organismo. A área inferior das costas é muito influenciada por dois meridianos ou canais de energia, que são o meridiano da bexiga e do rim. Mas calma que isso não quer dizer necessariamente que você esteja com algum problema nesses órgãos, tá? Então vamos lá. Qual a sequência de pontos para aliviar a dor na lombar?
Para localizar os pontos que aparecem na imagem, nós vamos localizar primeiro o que se encontra no meio da nossa mão, tá? Como que a gente vai fazer isso? Você vai imaginar que bem no dorso da mão, aqui no dedo médio, até embaixo, bem no meio da sua mão, passa uma linha imaginária, certo? Aí depois o que você vai fazer? Vai dobrar o pulso e aqui nessa prega, certo? Você vai tomar de referência a prega e aqui, essa parte aqui, que é do metacarpo, do punho, certo? Então, daqui, até a prega, nós vamos localizar bem no meio, certo? Ali no meio se encontra um ponto correspondente a outro meridiano, mas você não vai pressionar ali. Você vai pressionar dos lados, que é o ponto que aparece na imagem. Então, de referência, para localizar bem esse ponto, você vai fazer isso. Primeiro, imaginar uma linha imaginária que passa no meio da sua mão. Depois você vai tomar de referência essa prega e essa parte aqui do seu punho. Bem no meio você localiza o pontinho e dos lados são aqueles dois pontinhos que você precisa realizar o estímulo. Então, do lado aqui vai estar o ponto I19, certo? E um pouquinho mais embaixo dos lados também está o ponto I21. Esses são os dois um pouco mais difíceis de localizar, mas com isso que eu expliquei você não vai ter menor dificuldade. E aí depois você vai estimular o ponto M18, certo? Com esses 3 pontos vai ser o suficiente para que você alivie essa dor. E assim, ó, vai outra dica que a gente ensina para os nossos alunos. Sempre quando existe dor, certo, em qualquer região, essa região ali onde estão os pontos é a sua lombar. O que você vai fazer? Você vai procurar dos lados qual que é a região que está mais dolorida, certo? Você vai ver que tem um ponto ali que ele apresenta maior sensibilidade. Quando você pressiona, vai dar uma espécie de choque. Então, esse ponto ali, você vai pressionar. Além dos pontos que aparecem no PDF, você vai procurar nessa região qual o ponto que está mais dolorido. Isso também vai te ajudar a aliviar a dor. Isso no curso a gente ensina e chama terapia de correspondência, ou seja, essa região aqui que apresenta sensibilidade corresponde à sua lombar. Outra coisa muito importante, se você tem dor na lombar, que ela irradia um pouco mais para a esquerda, você vai dar preferência para realizar o estímulo na mão esquerda. E se a sua dor ela irradia um pouco mais para a direita, você vai dar preferência para realizar o estímulo na mão direita, certo? Então nos vemos na próxima aula.